Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para nós prestarmos a Ele um culto de louvor e adoração. Eu gostaria que você desse início conosco aí nesse momento, aonde você está, na tua casa, participasse dessa oração conosco e separa esse tempo como um tempo de oferta ao Senhor. Entrega a tua oferta ao Senhor nessa noite de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez dando início no trabalho aqui no templo, na tua casa, para abençoar a vida dos nossos irmãos que estão em casa. Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos ao Senhor que vai de encontro àqueles que estão com desejo de estar na tua casa e não tem condições de estar nesse espaço, nesse lugar que foi preparado para adorar o teu nome. Pai querido, eu peço ao Senhor que seja com os velhos, seja com aquele, Senhor, que está proibido, que não pode sair de casa, mas que a graça do Senhor seja com eles, como diz a tua palavra, que na velhice ainda dará fruto, e eles ainda têm que dar muito fruto para a tua obra. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Seja conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão nesse dia, nessa noite, pelo poder do teu nome, Jesus. Amém e amém. E o louvor agora fica com o pastor Almir e o nosso irmão Rafael. Cumprimentados a todos com a paz do Senhor, amém? Agora conosco. Pois seu sangue derramado
paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Washington. Quero deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 16, vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quero ser bem breve nesta palavra, para que não possa ser enfadonho. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai deixar bem claro alguns ensinamentos. Quando nós paramos para ver o ensinamento que Paulo trazia para essa igreja, o primeiro ensinamento que Paulo vai dissipar dessa igreja é a divisão. Porque no capítulo de número 1 de Coríntios, havia algumas pessoas que estavam querendo seguir os seus mentores e querer dividir a igreja ao invés de dizer quem era o melhor, quem era o mais qualificado. E alguns diziam ser de Apolo, outros de Cefa, outros de Paulo. E Paulo vai chegar dentro dessa igreja e vai perguntar a eles: por acaso Cristo está dividido por vós? Por acaso vocês são batizados no nome de Paulo? Ou vocês são batizados no nome de Cristo? Portanto, a primeira coisa que Paulo vai encontrar nessa igreja é uma deturpação de pensamentos. E a carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar que ele está sempre ligado a questões mentais, a questões do nosso raciocínio, das nossas ideias. Portanto, Paulo quer trazer uma unificação de ideias, uma unificação de propósitos, a fim de eles pudessem entender que Cristo ele deve ser o centro da igreja. E Paulo quer trazer essa mentoria para eles. E não somente isso, mas ele quer abrir a mente da igreja de Coríntios para que eles pudessem entender o que de fato era o Evangelho. No capítulo de número 1, no versículo de número 18, vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós vamos parar para analisar e ver que esta carta é uma carta que Paulo vai escrever de uma forma diferente. Por quê? Paulo não estava escrevendo para umas pessoas de classe comum, como uma pessoa que não sabia do conhecimento de causa, que não tinha informação, que não sabia do que se tratava as questões relacionadas às ideias, mas pelo contrário, Paulo estava escrevendo esta carta para uma igreja que se localizava na Grécia, em Corinto, uma cidade da Grécia. Quando nós paramos para entender, nós vamos tentar ligar os nossos pensamentos para aprender quem eram os gregos daquela época. No primeiro século, os gregos eram conhecidos como as pessoas mais intelectuais do planeta, do mundo. Era conhecido como as pessoas mais sábias. Quando nós paramos para ver a Grécia, nós vamos entender que a Grécia veio a filosofia. Quando se falamos da Grécia, lembramos de Aristóteles, discípulo de Platão, homens que marcaram a história diante dos seus pensamentos. E aí nós devemos entender qual era a mentalidade que Paulo tinha para tratar com essa igreja. Não era uma mentalidade leiga. Paulo tinha que ter qualificações, tinha que ter oratória, tinha que saber o que falar para aquela igreja. Então vamos ver que Paulo vai tratar aqui uma carta referindo-se a respeito de uma pregação que os gregos e os judeus queriam ouvir. E ele vai dizer totalmente diferente daquilo que os gregos e os judeus queriam ouvir. Nós vamos entender que Paulo tinha cidadania também judia, e ele também era um homem que tinha cidadania romana, mas Paulo vai se qualificar para pregar a todos os padrões que pudesse ter o alcance da voz de Cristo. Porque Paulo vai pregar para pequenos, para grandes, para sábios, para leigos, e aqui nós vamos entender que Paulo também tinha qualificações para pregar para pessoas grandes, porque agora ele vai pregar para os gregos.
Mas será que Paulo tinha qualificação para pregar para os gregos? Com certeza ele tinha, porque Paulo estudou os pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Neto de Eliel. Eliel era um dos homens que marcaram a história na questão de educação judaica. Ele também estudou aos pés de Aristóteles. Então, ele aprendeu filosofia. Paulo era um homem que aprendeu da cultura grega, por isso ele vai se meter com os gregos e vai pregar o evangelho para eles. Só que aqui nós vamos entender que Paulo era um homem que pregava tanto para gregos, tanto para judeus. E aqui Paulo vai trazer uma realidade, que na questão cultural do judeu se prega teologia, porque os judeus estudam a respeito de Deus. E os gregos estudavam muito filosofia. Portanto, nós vamos ver aqui que Paulo vai pregar para teólogos e vai pregar para filósofos. Portanto, a palavra que Paulo vai ter que pregar é uma palavra que vai ter que vir de encontro contra os desafios de pensamentos que eles tinham. Porque agora ele vai tirar toda a confusão mental e vai encaixar um evangelho que é genuíno, um evangelho que não é relativo a respeito de teorias humanas, não é um paralelo de céu e terra, não. O evangelho que Paulo vai pregar é único, o evangelho do céu, o evangelho de Cristo. E agora Paulo vai começar a trazer uma indagação a respeito daquilo que os gregos acreditavam e daquilo que os judeus acreditavam. O interessante é que para os judeus acreditarem em Cristo, eles pediam um sinal. Sinal não faltou para os judeus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, enquanto estava na terra, manifestou os seus sinais para que os judeus pudessem crer que ele era o Filho de Deus. Aquilo que João disse, que ele era o Verbo no princípio, e o Verbo era Deus, e que o Verbo se fez em carne e se manifestou no meio de nós, isso era o que Cristo queria que os judeus acreditassem, porque os sinais não faltaram, eles pediam um sinal. O primeiro sinal que Cristo vai fazer é transformar a água em vinho. Ele vai fazer com que algo que não tinha possibilidade de se tornar, passou a ser. Algo que Cristo sempre mostrou para os judeus é que ele fazia algo impossível. Lázaro, depois de 4 dias, ele vai ressuscitar e vai chamar Lázaro para fora. E Lázaro vai sair depois de um estado de podridão, um estado de decomposição, ele vai sair para fora. Nós vamos ver a respeito dos 10 leprosos, uma enfermidade que aparentemente não tinha cura, mas a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para os leprosos e mandou ele ser curado daquele mal. Ordenou que o mal pudesse ser retirado da vida deles. A mulher de fluxo de sangue padecia 12 anos de uma enfermidade a qual o fluxo não secava. Jesus a curou. A sogra de Pedro, quantos sinais e maravilhas Deus deu para os judeus. A Bíblia vai dizer que antes da sua morte ele disse assim: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus implicava em dizer que aquilo seria que ele iria morrer 3 dias e depois ao 3º dia ele iria ressuscitar. Assim como a edificação do templo, que ele olhou para o templo e disse: esse templo eu irei destruir em 3 dias, e em 3 dias eu irei reedificá-lo. Referia-se a respeito da sua morte e ressurreição. Os judeus pediam sinal, mas mesmo assim eles não acreditaram no poder de Deus. Agora nós vamos deparar com os gregos. Os gregos vão querer resposta para tudo. Ele vai querer buscar a resposta do que é um milagre, do que é uma ressurreição, do que é a crucificação. Como assim? Cristo vai morrer e ficar morto durante 3 dias, ao 3º dia ele vai ressuscitar. Isso para o grego era loucura, mas visto que tanto aquele que pedia sinal e tanto aquele que pedia sabedoria não tinha compreensão nenhuma do poder de Deus. Mas o evangelho não é para pessoas entender na sua intelectualidade, na sua forma de raciocínio lógico, porque o evangelho é aquilo que Paulo vai dizer: que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O que a teologia não explica e que a filosofia não explica, Deus está dizendo: eu não reservei o evangelho para sábios e nem para teólogos. Eu revelei o evangelho para pessoas que acreditam no meu poder. Por isso que eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque aquilo que o louco acredita, o sábio não vai conseguir entender. Porque se fôssemos parar para entender o que a ciência fala a respeito da igreja, nós vamos entender que a igreja é esquizofrênica, porque um dos sintomas da esquizofrenia é ver o que ninguém vê,
ouvir o que ninguém ouve e falar com quem ninguém vê. Isso é um dos sintomas da esquizofrenia. Portanto, se fôssemos entender que a ciência pudesse explicar a igreja, ela explicaria que nós éramos esquizofrênicos. Mas bem-aventurados somos nós que somos loucos. Sabe por quê? Porque para os loucos existe a revelação do poder de Deus. E Paulo vai desistir de pregar uma filosofia, vai desistir de pregar uma palavra para que eles pudessem acreditar no raciocínio lógico. E vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. No mundo que estamos vivenciando, é um mundo que queremos pregar muitas informações e pouco poder de Deus. Por isso o poder de Deus não tem se manifestado da mesma forma que manifestava no tempo primitivo, no primeiro século, onde a igreja começou a iniciar uma caminhada cheia do Espírito, onde os sinais aconteciam, se manifestavam. Mas Paulo vai dizer também para uma igreja que precisava entender que o Evangelho não se baseia, não se resume em palavras filosóficas, não se baseia em teorias, mas sim se baseia em demonstração do Espírito e de poder de Deus. Portanto, se o grego não acredita na sua racionalidade, que Cristo pode fazer, eu tenho uma palavra para os gregos. É o que Paulo está dizendo. Cristo continua curando, Cristo continua libertando, Cristo continua transformando, Cristo continua batizando, Cristo continua levando para morar no céu, porque isto é o poder de Deus. Algo que eu quero trazer para a tua vida é que os gregos, os judeus, mesmo tendo sinais, eles não acreditavam. E os gregos, mesmo tendo sabedoria, não acreditavam. Porque o Evangelho não é para pessoas que querem entender no seu raciocínio lógico, como eu acabei de falar algumas vezes. O Evangelho é para quem acredita no poder de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No meio desta pandemia, Cristo revelará o poder para vocês. No meio dessa crise, Cristo revelará a sua glória para a sua vida. Portanto, Paulo vai dizer que nós não devemos ter a mente humana, mas nós devemos ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não tem limites. A mente de Cristo é algo que nós não podemos comparar com a mentalidade humana, porque a mente de Cristo é totalmente diferente. Porque Paulo vai dizer que devemos ter a mente de Cristo, não a mente dos judeus, porque os judeus vão querer explicar na teologia. O Evangelho não é algo teológico, simplesmente para entender e querer conhecer a Deus, porque Deus se demonstra através do seu poder, que Ele é soberano. Se Deus não manifestar o seu poder, de maneira alguma nós iremos o conhecer. Portanto, a teologia vai explicar a respeito de uma sabedoria, e a compreensão vai se fundir diante de pensamentos vãs. Mas Cristo está dizendo: deixe os seus pensamentos de teoria para lado e comece a acreditar do que eu posso fazer na vida de vocês. Assim também eram os gregos, que queriam explicar tudo, mas não compreendia nada, porque milagre não se explica, milagre se vivencia em nossas vidas. E é isso que Paulo vai dizer: nós não devemos ter a mente dos judeus e nem a mente dos gregos, mas nós devemos ter a mente de Cristo. Por que ter a mente de Cristo, não a mente dos judeus? Porque os judeus mesmo com sinal não vão crer. Por que ter a mente de Cristo, não a mente dos gregos? Porque os gregos vão querer compreender o que é milagre. Milagre não se explica. Mas Deus revelou o seu poder para aqueles que mesmo sem enxergar, sem mesmo entender, acreditam no que Deus pode fazer em nossa vida. Deus há de restaurar a nossa nação. Deus há de restaurar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu casamento. Deus há de tirar você dessa depressão que está te afogando, que está te sufocando. Cristo há de revelar para você uma mente genuína, capaz de suportar toda a adversidade. Porque temos que ter a mente de Cristo, não a mente humana, porque a mente humana é limitada e no meio da crise vai se acovardar, vai ter medo da morte, vai querer desistir. Mas a mente de Cristo, ela suporta todas as adversidades. Porque ter a mente de Cristo, não a mente de Moisés? Porque Moisés vai se irar, vai ferir a pedra e vai ficar fora da terra prometida. Mas nós iremos perseverar até o fim como Cristo. Iremos subir aos céus, assim como ele foi consumado aos céus. Porque ter a mente de Cristo,
Cristo, não a mente de Elias, porque no meio da crise a gente iremos achar que somos o único que prega, o único que ora, o único que faz, mas tendo a mente de Cristo nós vamos entender que por mais que a diversidade seja grande, ainda não somos os únicos que fazemos a diferença, porque ainda há 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, e nós não podemos bater no peito e dizer eu sou tal, porque ainda há remanescentes cheios de Deus, que não viveram de aparências dentro da igreja, mas quando começou a crise, ao ficar na tua casa ainda dobra o seu joelho, tem comunhão com o Espírito e fala com Deus. Isto é o que Cristo quer que venhamos entender, que Cristo no Getsemane, mesmo estando só, ele pediu um consolo do céu e Deus mandou um anjo para o consolar. Nesta crise Deus há de mandar um consolo para a tua vida, portanto não pense que você é o único, porque ter a mente de Cristo não é a mente de Sansão, porque a mente de Sansão é limitada também, não pode encontrar com a Dalila, que é a sua fraqueza, que ela troca a promessa de Deus pelo seu prazer, porque ter a mente de Cristo e não a mente de Davi, porque a qualquer momento nós iremos trocar a presença e iremos cometer um pecado grave, um pecado de assassinato e de adultério. Mas uma das questões que nós devemos entender é que a mente de Cristo é incorruptível, ela não se corrompe. Portanto, entenda algo da parte de Deus para a tua vida. Deus quer trazer para você uma mente que não queira compreender tudo no raciocínio lógico, porque a fé é transcendental, ela está fora do raciocínio terreno e não tem como a gente compreender o que é o poder de Deus, mas simplesmente aceite o que Deus vai fazer na tua vida. É no tempo de crise que Deus revelará a glória dele para as nossas vidas, é no tempo de crise que Deus revelará para nós o que ele pode fazer em nossas vidas. Então pare de questionar o porquê que Deus trouxe essa pandemia e entenda que é a oportunidade de você vivenciar um grande milagre de Deus na sua vida. Você vai sair dessa crise mais forte, você vai sair dessa crise com um pensamento mais tranquilo, porque a mente de Cristo é da mesma forma que nós, porque uma mente, ela é a sede do raciocínio, é a sede da memória, é a sede do intelecto. Pela mente nós sentimos, nós temos o tato, nós temos o paladar, nós temos o olfato, nós temos os olhos, que é a visão, nós temos os sentidos do nosso corpo. Portanto, passa a ter a mente de Cristo para sentir coisas boas na sua vida, passa a ter a mente de Cristo para você trazer a memória o que traz esperança e não ficar levando a sua mente naquilo que é triste, naquilo que não vai dar certo, naquilo que é incapaz. Acredite no poder de Deus, porque o poder de Deus pode transformar as nossas vidas. Tenha a mente de Cristo para suportar essa adversidade, porque Cristo suportou o Getsemane e nós iremos suportar essa crise. Cristo há de fazer você entender que as ansiedades não são capazes de te parar. Aquela frustração que você acha que você não vai sair, não vai te parar, porque a mente de Cristo, ela suportou uma cruz que pesava aproximadamente 50 quilos, uma coroa de espinhos na sua cabeça, 39 chibatadas, e mesmo assim ele não desistiu. Portanto, tenha a mente de Cristo, porque esta pandemia não vai te paralisar. Aqui é o evangelista Washington que trouxe uma palavra de Deus para a tua vida. Tentei gravar algumas vezes, mas os vídeos não conseguiam sair, e aqui estamos resumindo uma palavra de Deus para você, para abençoar tanto a tua casa, tanto a tua família, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Pegue esta palavra, tenha a mente de Cristo, não a mente dos judeus e nem a mente dos gregos, mas acredite que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. A loucura que o mundo não conhece, para eles é a cruz, mas para nós é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Abrace a causa do Evangelho e entenda. Tenha a metanoia de Deus na sua vida, que Ele venha transformar a tua mente e o teu coração a fim de você viver o céu e não a terra. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus nós estamos chegando no final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós conseguimos prestar ao Senhor a nossa oferta. Eu quero agradecer a Deus pela vida do jovem Washington. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ele está começando uma vida pastoral. Que Deus possa abençoar você nesse ministério, nessa caminhada e nos seus sonhos. Amém? Eu quero também agradecer a todos os irmãos
irmãos que tenham participado aqui conosco. Eu sei que esses dias não tem sido fácil, mas a palavra do Senhor tenha chegado aos corações. Amém? Nós vamos orar ao Senhor agradecendo nesse momento, mas eu quero deixar já vocês alerta. Nesse domingo nós temos a nossa ceia e ela será no mesmo molde dos outros meses, tá bom? Então, a partir do próximo mês nós estaremos ceando aqui no templo. Mas até agora, então, todos os irmãos já sabem, nós temos avisado nos grupos. Aqui embaixo a área está com muito risco e nós precisamos esperar até o dia 30 para que nós voltamos ao nosso culto aqui na igreja. Então, nós vamos estar cultuando presencial agora no domingo, dia 5. E a partir disso estaremos todos nós aqui em nome de Jesus. Então, peço a você que traz o teu quilo, você que pode doar uma cesta básica, traz a cesta básica. Tem muitas pessoas precisando e nós precisamos alimentar essas pessoas, amém? Então vamos orar, orando pela vida daqueles que estão enfermos, orando pela vida da nossa irmã Rosângela e que Deus me abençoará a todos. Senhor Jesus, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por esse momento que nós passamos aqui na Tua presença, pedindo ao Senhor que visita, Senhor Jesus, os nossos irmãos, que a Tua palavra que alcançou e alcançará muitos que estarão ouvindo. Pai querido, eu peço ao Senhor que seja na vida de todos, cura pelo poder do Teu nome, dá esperança àquele que está desesperançoso, pelo poder do nome de Jesus eu te agradeço nesse momento. Amém e amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, desde agora e para sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.